Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todos os seus familiares, com toda a sua família. Estamos dando início a mais uma live, a ministração da palavra do Senhor. Hoje, agora são exatamente 11h05 e Deus nos permite estarmos aqui mais uma vez com todos vocês que já estão se conectando e juntos iremos orar. Nós iremos orar, buscar o Senhor, buscar a sua face, e logo após a oração estaremos ministrando a palavra de Deus. Já agradeço a Deus pela presença da irmã Joelma Carvalho, irmã Nonata, irmã Alzira, irmã Germana, irmão Francisco. Graças e paz para todos vocês. Deus abençoe. Em nome de Jesus. É um prazer sempre ter os amados irmãos na nossa companhia. Deus abençoe o César, a irmã Jaísa, toda a sua família. E juntos estamos aqui para orar, para buscar o Senhor, para apresentar as nossas vidas a Deus, nossa família, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Em nome de Jesus. Vamos orar, vamos curvar nossa cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui na Tua presença, para anunciar a Tua palavra, para nos alimentarmos, Senhor Deus, do pão vivo que desceu do céu, de Cristo, para nos fortalecermos no Senhor e na força do Teu poder, para nos revestirmos de toda a armadura do Senhor, para que possamos permanecer firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Prepara o Teu povo, Senhor Deus, para essa guerra, para essa batalha, que não é fácil, mas com o Senhor a vitória é certa. Abençoa a nossa família, a nossa casa, os nossos lares, a Tua amada igreja. Abençoa a Igreja Batista Manancial, Elas Bom Veloso, todos os amados irmãos, todos que já estão conectados, os que entrarão posteriormente, que ouvirão essa mensagem posteriormente. Cuida, Senhor Deus, de tudo que nós formos fazer, que nós formos ministrar, que seja para o louvor da Tua glória, que sejamos usados pelo Teu Espírito Santo, para que a palavra ela nos fortaleça e sirva, Senhor Deus, para renovar o nosso ânimo, as nossas forças. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos abrir a palavra do Senhor, do Deus vivo, em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Como sempre estamos fazendo, nós já começamos a ler o texto e já explicando para ganhar tempo. Então, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então essa palavra, nessa noite, é uma palavra de preparação, é uma palavra de fortalecimento, é uma palavra para que nós aprendamos a batalhar, a lutar contra Satanás e seus demônios. Porque existe uma luta espiritual que a Bíblia nos ensina, como vocês estão vendo nesse texto, que não é contra os homens, não é contra humanos. Nós não iremos vencer essa batalha na força da carne, na força do braço, com o nosso próprio entendimento, com a nossa própria sabedoria. Mas
apenas nos revestindo de toda a armadura de Deus. Porque essa batalha ela é espiritual. É uma guerra espiritual contra as forças do mal. A Bíblia fala que Satanás existe. Ele é uma criatura de Deus, ele é um anjo caído. E lá em Apocalipse 12 fala que ele conseguiu arrastar consigo uma terça parte dos anjos. Então foram muitos anjos que viraram demônios, que a Bíblia chama de espíritos malignos, espíritos imundos. E para Satanás, a Bíblia usa vários nomes, como diabo, serpente, Beelzebul, príncipe dos demônios, dragão. Então há vários nomes que a Bíblia dá para Satanás. E no contexto aqui da carta aos Efésios, os irmãos na época, porque a maioria vieram de um mundo pagão, de um mundo que não tinha conhecimento bíblico, um mundo gentil, eles acreditavam em forças espirituais que afetavam o mundo visível, o mundo físico. Eles acreditavam em um mundo invisível de forças, de poderes misteriosos. Por isso que você vai ver pelo menos 5 vezes aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo falando de regiões celestiais. Regiões celestiais essas, regiões celestes, que é esse mundo espiritual, onde o Senhor Jesus Cristo, ele também atua. Porque Jesus Cristo, ele não é o Senhor apenas do mundo físico. Jesus é o Senhor do mundo espiritual. Ele é o Senhor não só da terra, Jesus é o Senhor no céu. E por isso, sabedores de que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra, para que nós vençamos essa batalha contra Satanás e seus demônios, que Paulo chama aqui de principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, para que a gente vença o inimigo invisível que está atuando nesse mundo, que é pior do que o coronavírus, porque o diabo ele influencia as pessoas e mata-as, destrói a vida, rouba, como diz que o ladrão só veio para matar, roubar e destruir. Ele possui as vidas, ele estraga as vidas de muitas pessoas. Ele, como é o pai da mentira, usa suas artimanhas, seus enganos, para afastar as pessoas de Deus, da palavra do Senhor, e levar essas pessoas para o inferno com ele, porque ele sabe que o tempo dele já está próximo, que ele já está condenado, que lhe resta pouco tempo. Então, para que a gente vença essa batalha espiritual contra Satanás e os seus súditos, os seus espíritos malignos, o que é que Paulo diz em Efésios 6,10? Meus irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então é com a força do Senhor, é na presença do Senhor, é com o poder de Deus que nós venceremos essa batalha. Não é com a nossa própria força, não é com a nossa própria ciência, com os nossos conceitos pessoais, mas é na força do Senhor, é no poder do Senhor. Por isso que nós precisamos nos revestir do poder do Senhor, do poder do Espírito de Deus. A igreja primitiva, antes de sair para a batalha, para o evangelismo, para fazer a obra de Deus em missões, para começar a implantar as primeiras igrejas no livro de Atos, Jesus disse: olha, não se ausentem de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai. Porque lá em Atos 1,8 ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então, para que eles fizessem a obra de Deus, eles tinham que ser capacitados espiritualmente, com o poder do Espírito Santo. E
nós precisamos entender que hoje não é diferente. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Porque sem o Senhor nós somos fracos. Sem o Senhor nós somos impotentes. Quantas pessoas que estão tentando vencer as batalhas da vida, principalmente as espirituais, com a força do seu braço, com a sua inteligência pessoal. Mas a Bíblia fala que é na força do Senhor, é fortalecido na presença de Deus, se revestindo da sua armadura, de toda a sua armadura, que nós iremos resistir a Satanás, que nós iremos vencer essa batalha. Por isso que no versículo 11 Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é só uma parte da armadura, mas de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, ele arma ciladas. Ele fará de tudo para que nós caiamos nas suas ciladas, para que nós caiamos nas tentações, para que nós nos afastemos de Deus. Ele é astuto. O diabo, ele tem suas estratégias. Ele é um ser maligno e inteligente e poderoso também. Nós não podemos subestimá-lo, porque há dois extremos. Um é superestimá-lo, achar que Satanás é o Todo-Poderoso, quando o Todo-Poderoso é só Deus. Porque tem pessoas que exaltam Satanás, dão forças que ele não possui. O Satanás, ele é uma criatura, ele é um anjo caído. Ele, como disse Lutero, é um cão na coleira de Deus. Ele não tem nenhum poder além do que Deus permitiu ele ter. Mas o poder que Deus lhe concedeu, ao invés de ele usar para o bem, ele usa para o mal. Porque ele é um ser completamente corrompido, maligno. Ele é a essência do mal. Por isso que o inferno já foi preparado para ele e os seus anjos, diz a Bíblia. Esse é o primeiro extremo, de superestimá-lo. Mas o outro extremo é o de subestimá-lo. Porque tem pessoas que tratam o Satanás como se fosse uma formiguinha, né? E ficam tirando onda com a cara dele, como se ele não fosse um ser poderoso também. A Bíblia compara ele, Pedro mesmo na sua carta compara ele, lá em 1 Pedro 5,8, como um leão que ruge, buscando quem devorar, quem tragar. Ele anda ao nosso derredor, como um leão, rugindo, bramando, buscando quem possa tragar. E quantas pessoas que já foram ceifadas e continuam sendo ceifadas, continuam sendo destruídas por esse ser maligno chamado Satanás, chamado diabo. Mas nós que somos verdadeiramente cristãos, nós precisamos aprender como combatê-lo. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui em Efésios 6, nos ensina que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É na presença de Deus que nós iremos vencê-lo. Por isso que lá em Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E no versículo 11 Paulo diz: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, ele vai armar ciladas, ele vai tentar nos derrubar, como ele fez com o próprio Senhor Jesus, que a Bíblia diz, jejuou 40 dias e 40 noites no deserto, depois teve fome, e o diabo chegou para tentar o Filho de Deus. Ele tentou aquele que criou os céus e a terra, o Deus que se fez homem. E a Bíblia fala que Jesus venceu todas as 3 tentações com a palavra de Deus. E o diabo o abandonou, mas a palavra de Deus diz, até momento oportuno.
até determinado momento. Ou seja, ele não desiste facilmente. Ele continuou insistindo até a cruz. Quando ele foi destronado, quando ele foi destruído, quando ele foi envergonhado publicamente, derrotado publicamente, esmagado em sua cabeça publicamente na cruz. Porque ali na cruz Jesus o derrotou completamente, através do sangue que ele derramou por nós e depois através da sua ressurreição. Então Satanás ele já vai ser derrotado. Mas enquanto o julgamento final não acontece e o decreto final de Deus de que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, juntamente com todos os rebeldes, enquanto isso não acontece, ele continuará nos perseguindo, ele continuará nos tentando, ele continuará armando ciladas. E como nós temos falado, ele não virá nos tentar como um monstro. Claro que ele pode fazer isso. Ele pode perturbar pessoas, usar o medo, o terror, por exemplo, assombrações. Ele pode fazer isso para perturbar pessoas, mas na maioria das vezes ele virá como um anjo de luz. O apóstolo Paulo disse que não é de se admirar porque Satanás ele se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Porque se aparece como um monstro é mais fácil da gente fugir. Mas se ele aparece transfigurado é mais difícil de a gente perceber. Então é por isso que a gente precisa estar muito íntimo de Deus, muito próximo de Deus, bem fortalecidos na sua presença, sendo guiados completamente pelo Senhor, dominados completamente pelo Senhor, para a gente discernir os seus ataques, as suas artimanhas, as suas ciladas, para que a gente não caia nos seus ardes, nas suas tentações, porque ele vem de maneira sutil, ele vem de maneira sorrateira. E se nós dermos uma brecha, ele entra e estraga tudo e destrói tudo. Por isso que a palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 4, versículo 27, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque se a gente der lugar para ele, ele entra e ele mata mesmo. Ele destrói. Então o que é que a gente tem que fazer? Se revestir de toda a armadura de Deus. Sabedores de que a nossa luta não é contra humanos. Paulo diz, a nossa luta em Efésios 6:2 não é contra o sangue e a carne. Não é contra os homens. Não é contra poderes humanos. E sim contra os principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ele habita em um mundo invisível, por isso que nós não vemos. Ele está atuando, como Paulo chama ele lá em Efésios 2, de o príncipe da potestade do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, ele está nesse mundo invisível, agindo como um comandante geral e os seus súditos, os demônios, lhe obedecendo e procurando fazer de tudo para destruir, matar e afastar as pessoas de Deus. E como nós vimos nas tentações de Jesus, receber adoração para si, usurpando o lugar que pertence somente a Deus, a troco de mentiras e a troco de engano. Então o que é que a gente tem que fazer, irmãos? No versículo 3 de Efésios 6, portanto tomai toda a armadura de Deus. Toda a armadura, não é uma parte da armadura, é toda a armadura. O apóstolo Paulo, ele está tendo em mente aqui a armadura de um soldado romano, que precisava se equipar, se armar para as batalhas, para as guerras na época. Porque na época havia as guerras, as batalhas. E os soldados, eles tinham que estar bem revestidos, bem armados, bem protegidos, para que eles não morressem facilmente, para que eles resistissem ao máximo e saíssem vitoriosos na batalha contra os seus inimigos.
Só que a nossa luta aqui não é física. A nossa guerra não é física. Eu quero dizer para você que a sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu patrão, contra o seu empregado. A sua luta não é contra o seu amigo, contra o seu vizinho. A sua luta é contra Satanás, é contra os demônios que estão por trás, influenciando as pessoas, querendo nos corromper, querendo nos desestabilizar e nos derrubar e nos jogar na lona. Mas se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, nós iremos resistir a Satanás. É se revestindo de toda a armadura de Deus, tomando toda a armadura de Deus. E ele diz no versículo 3, para que possais resistir no dia mau. Sempre, enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra, haverá um dia mau. Jesus mesmo falou, os dias são maus. Esses dias mesmo que nós estamos vivendo, são dias maus. Nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós estamos vivendo uma assolação pelo coronavírus. Muitas vidas estão sendo ceifadas. E por trás dessa doença maligna está o diabo também atuando na vida das pessoas. E se aproveitando da vulnerabilidade de muitos para fazerem com que se suicidem, para fazer com que percam a cabeça, entrem em depressão e virem as costas para Deus, se revoltem contra Deus. O diabo se aproveita da vulnerabilidade, da situação, das circunstâncias para entrar e para destruir a vida de muitas pessoas. Mas nós que somos conhecedores da palavra, nós precisamos nos revestir de toda a armadura para podermos resistir no dia mau, no dia da adversidade, no dia da aflição, no dia da angústia, no dia da enfermidade, no dia da tentação. Nós precisamos estar preparados para sairmos vitoriosos. E a Bíblia diz, depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Porque quando nós formos tentados, quando nós formos encarar o diabo de frente, não é para que nós o fujamos dele, não é para que nós fujamos dele, para que nós corramos com medo dele. A palavra de Deus está dizendo que nós temos que resistir a ele, que nós temos que enfrentar Satanás, porque nós temos um Deus todo-poderoso conosco, que irá na frente desta batalha, que irá pelejar por nós, e é Ele quem nos dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Portanto, depois de terem vencido, nós iremos nos sujeitarmos a Deus, nós iremos resistir ao diabo, e é Ele quem vai fugir, não somos nós que temos que fugir. Eu já tive que enfrentar algumas vezes, aqui mesmo em Lesbão, e não só aqui, como em outras cidades, Satanás, quando ele entrou em pessoas, ele possuiu a vida de pessoas. E quem já viu uma pessoa possuída sabe do estrago que ela faz. A pessoa ela fica transformada, transtornada. O semblante muda completamente. A força fica excomunal. E muitas vezes o diabo possui a vida da pessoa para tirar o juízo dela, para fazer com que essa pessoa fique presa, acorrentada no pecado, como ele fez com aquele gadareno, e desestabilize a pessoa completamente, desconstrua a vida da pessoa completamente, faça com que a pessoa perca seus relacionamentos com seus familiares, com seus amigos, seus relacionamentos sociais, porque o propósito do diabo é destruir, perturbar, oprimir e possuir, matar a vida de quem tem dado brechas para ele. E nessas batalhas que nós enfrentamos, nós só conseguimos vencer na autoridade do nome de Jesus. Foi no poder de Deus, foi por causa de Cristo que nós conseguimos
mandar o Satanás embora, os demônios embora. E é assim que todo cristão verdadeiro tem que fazer. Se revestir do poder de Deus, da armadura de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E se sujeitando a Deus, ordenar que o Satanás vá embora. E expulsar dessas vidas que ele tem possuído, que ele tem oprimido, que ele tem escravizado. Porque há muitas pessoas que só serão transformadas, que só serão convertidas depois de uma libertação, depois de um exorcismo. Há muitas pessoas que são oprimidas por Satanás, que são possuídas por Satanás, que são escravizadas por Satanás, que precisam de libertação. O próprio Jesus mesmo, em Atos, capítulo 10, lá na conversão do Cornélio, do centurião Cornélio, Pedro fala que Jesus andou por toda a parte, fazendo bem e libertando as pessoas das opressões do diabo. Ele foi salvando as pessoas, os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Jesus Cristo veio a essa terra, a Bíblia fala, para destruir as obras de Satanás. Ele veio para expulsar Satanás, para derrotar Satanás. E na cruz, ele conseguiu derrotar Satanás. Satanás já é um derrotado. Então, nós precisamos agora desse poder dos altos céus, dessa armadura de Deus, para resistir Satanás nas nossas lutas diárias. E depois de termos vencido, permanecer inabaláveis. Somente se nós não estivermos na presença de Deus, se nós brincarmos com o pecado, se nós não levarmos Deus a sério, a sua santa palavra, é que nós seremos derrotados por Satanás. Mas se nós estivermos cheios de Deus, cheios da presença do Senhor, revestidos da sua armadura, nós vamos permanecer firmes, nós vamos permanecer inabaláveis. O diabo não terá poder contra nós e contra a nossa família. Ele não terá poder contra a igreja do Senhor, porque Jesus Cristo falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, glória a Deus. Portanto, meus irmãos, estai firmes. No versículo 14. Como é que você vai estar firme? Cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui está as suas armas, a sua armadura. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele pega aqui a armadura do soldado romano e usa como ilustração para a armadura espiritual, mostrando que os cristãos precisam se revestir dessa armadura. E a primeira que ele usa aqui é a verdade. Cingindo-vos com a verdade. O soldado ele tinha que se amarrar com um cinturão bem grosso. Se cingir com um cinturão, para que quando ele fosse correr, as suas vestes, que eram túnicas muitas vezes, não atrapalhasse. Então ele tinha que andar sempre amarrado com o cinturão na sua cintura. E da mesma forma nós temos que andar sempre com a verdade. Sabe por quê? Porque Satanás ele é o pai da mentira. E Deus ele quer que doa o que doer. Doa quem doer, que a gente ande com a verdade. Você precisa andar com a verdade, porque nada podemos contra a verdade. Nós precisamos permanecer na verdade. A verdade é o próprio Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a verdade. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos andar com a palavra de Cristo, com a verdade. Nós não podemos viver na mentira, meus irmãos. Porque se nós vivemos na mentira, nós estaremos demonstrando que somos filhos de Satanás. Porque os filhos do diabo são mentirosos. E a Bíblia diz que os mentirosos, lá em Apocalipse 21:8, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, cinge-se com a verdade. Ande sempre com a verdade, porque
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Segundo lugar, ele diz, vestindo-vos da couraça da justiça. É como se fosse um colete. Um colete aqui para proteger o peitoral do soldado. Às vezes quando uma espada vinha para não espetar, né, nas suas costelas imediato por causa daquele colete. Mas ele diz, ele usa que esse colete, essa couraça, ele chama de justiça, couraça da justiça. Nós temos que andar com a justiça de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus é Cristo, diz a palavra também. É Cristo. É não confiarmos em nós mesmos. É confiarmos na justiça de Deus que é Cristo. E procurarmos viver na vontade de Deus. Fazendo o que é correto. Fazendo o que é certo. Andar com a justiça e não sendo injustos, incorretos, desonestos. Porque Deus quer que você ande, né, fazendo a justiça. Praticando o que é certo. Andando como um homem justo, uma mulher justa, um homem direito, uma mulher direita, na presença do Senhor. No versículo 15 ele diz, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Todo bom soldado cristão precisa sempre estar pronto para evangelizar, para pregar o Evangelho, para levar as boas novas para as pessoas, porque é o Evangelho da Paz que libertará as pessoas da escravidão, porque as pessoas estão acorrentadas pelo Satanás, as pessoas estão muitas vezes dominadas por ele, e somente o Evangelho, somente o evangelismo, a pregação do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, libertará essas pessoas das amarras de Satanás. As pessoas precisam ouvir o Evangelho, as boas novas sobre Cristo, sobre a sua vida, morte e ressurreição, para que sejam libertas da escravidão, das trevas que elas vivem e sejam transportadas para a maravilhosa luz do Senhor. Como é que a gente vai fazer isso? Andando com as sandálias. Os soldados tinham que andar com os calçados, as sandálias firmados, para que os seus passos permanecessem cada vez mais firmados com a preparação para a batalha. E nós, a batalha como é espiritual, com o Evangelho da Paz, levando o Evangelho da Paz, para que as pessoas, elas deixem de ser inimigas de Deus, para que as pessoas deixem de ser dominadas pelo inimigo e passem a ser dominadas pelo Espírito Santo, passem a serem possuídas pelo Espírito Santo e guiadas pelo Espírito de Deus. E agora, ao invés de viverem conflitos existenciais e com o próprio Deus, elas agora tenham paz no seu viver, aleluia. Elas tenham sossego em suas almas, elas consigam dormir a noite toda, quando antes elas não dormiam atormentadas pelo espírito das trevas. Agora, cheios da paz de Deus, cheios da presença de Deus, elas conseguirão dormir a noite toda de sono, como disse o salmista, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar em segurança. No versículo 16 ele diz, embraçando sempre o escudo da fé. Parecia uma porta, o escudo de antigamente dos soldados romanos. Uma porta, mas no sentido menor. E uma espécie de um retângulo. O escudo, muitas vezes era revestido de uma espécie de bronze, prata. Para que, com esse escudo, eles fossem protegidos das setas flamejantes, os dardos. Porque eles lançavam flechas que vinham com fogo na ponta. E aquele fogo, quando ele atingia a roupa do soldado, pegava fogo, ele morria queimado. Então o escudo é para proteger dos dardos inflamados do maligno. Nós, com o escudo da fé, nós venceremos Satanás. Nós precisamos continuar crendo na palavra, crendo em Jesus, crendo nas suas promessas. Pedro diz para nós resistirmos ao Satanás firmes na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O que o diabo fará de tudo para que você não creia em Deus, para que você permaneça cheio de dúvidas no seu coração. Mas para que nós o vençamos, para que nós vençamos Satanás, nós precisamos continuar crendo de todo o nosso coração no nosso Deus fiel
e verdadeiro. Aleluia. Então, é com esse escudo da fé que você vai andar protegido, né, dos dardos inflamados do maligno, que muitas vezes virá para te enganar, para te afastar da verdade, para te afastar da presença de Deus. Ele vai atacar sua mente através de filosofias mundanas, de conceitos puramente religiosos que não tem nada a ver com o evangelho o evangelho puro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 17, Paulo diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Veja bem, a cabeça é um dos pontos mais vulneráveis. Você vê que alguém que está andando de moto, motocicleta, muitas vezes, se ela cai e ela não bate a cabeça, ela escapa. Mas quando bate a cabeça, dificilmente ela fica viva, porque é o ponto mais vulnerável. E nós precisamos estar com o capacete da salvação. Tudo começa com a salvação. Se nós estivermos convictos da nossa salvação, nós não estaremos vulneráveis aos ataques do inimigo. Muitas pessoas ainda não têm convicção da sua salvação. Muitas pessoas ainda têm dúvida da sua salvação. Muitas pessoas ainda não sabem nem que existe salvação. Mas a Bíblia fala que nós temos que nos revestir dessa salvação como um capacete para nos proteger dos ataques do inimigo. Porque se nós temos a certeza da nossa salvação, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. O diabo não tem mais poder na nossa vida. A Bíblia fala que ele não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos arrancar das mãos de Jesus. Nem mesmo Satanás pode nos tirar. O João mesmo fala na sua carta que maior que está em nós, o Espírito Santo, do que o que está no mundo, Satanás. Aleluia. Então tome o capacete da salvação. Creia na sua salvação. Creia em Jesus Cristo, que Jesus te salvou, que o sangue de Cristo te purificou todo o pecado. E você estará protegido espiritualmente contra os dardos do maligno. E a sua arma de ataque será a espada do Espírito, no versículo 17. Tome a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a nossa arma de ataque. É a palavra de Deus. Palavra essa que é viva e eficaz. Hebreus 4:12 fala. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e claras aos olhos daquele com quem temos de tratar. Lembram de Jesus no deserto? Como foi que ele venceu Satanás? Com a palavra de Deus. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Levou Jesus ao pináculo do templo e disse: pula, que os teus anjos vão te aparar, te segurar. Está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Em um relance, mostrou todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus virou para Satanás e disse: arreda, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aleluia. Todas as tentações Jesus venceu com a palavra de Deus. E não é diferente conosco. Nós precisamos estar cheios da palavra, meditando na palavra dia e noite, se alimentando da palavra, se fortalecendo na palavra, se santificando na palavra, se limpando com a palavra de Deus. Como purificará o jovem seu caminho, observando conforme a tua palavra? Lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. É com a palavra de Deus, com essa espada do Espírito, que nós iremos vencer o diabo e seus demônios. É confiando na palavra de Deus, é confiando nas promessas do Senhor, é se revestindo da palavra de Deus, se alimentando dessa palavra, que nós iremos vencer as batalhas espirituais.
Quantos que têm perdido a batalha porque estão fracos espiritualmente, estão fracos na fé, simplesmente porque não se alimentam mais da Bíblia, não leem mais a Bíblia. Meus queridos, nesse período de pandemia, deveria ser um momento de maior alimento para a nossa alma. Você precisa buscar Deus, se envolver mais com Deus, se envolver mais com a sua palavra. Procure se alimentar. Deus está te dando uma oportunidade para você se alimentar da Bíblia, para você comer esse livro, para você devorar esse livro, para você se fortalecer, porque coisas piores do que o coronavírus está por vir. E nós precisamos estar alimentados, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus, da armadura de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, para que nós vençamos Satanás e seus demônios e eles não prevaleçam contra os servos do Senhor, em nome de Jesus. Mas se você não se alimentar, você vai ficar fraco e você vai ficar vulnerável aos ataques do inimigo. Use a espada, que é a palavra de Deus, para vencer Satanás, para atacá-lo. E no versículo 18, partindo para o fim, ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Se tem uma arma poderosa também, se chama oração. Nós temos que orar. Ele está dizendo com toda oração. É oração de ação de graça. É oração de confissão. É oração de intercessão. É oração de confissão. É oração de adoração. É oração de petição. É com toda oração e súplica. É com insistência. Nós temos que perseverar na oração, orando em todo o tempo, orando sem cessar no Espírito, guiados pelo Espírito Santo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Santos aqui são os crentes, os cristãos, intercedendo por eles, porque há irmãos nossos que precisam das nossas orações, que estão sendo atacados, bombardeados pelo inimigo, e somente em respostas às nossas orações é que eles receberão escape, é que eles receberão alento, ânimo, forças para superar as suas batalhas, para resistir às suas tentações. Nós precisamos estar, diz a Bíblia, orando uns pelos outros, nos munindo, nos revestindo. Eu orando por vocês, vocês orando por mim, nós orando uns pelos outros, e assim o diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra o poder da oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito dos seus efeitos. Imagine contra a oração da igreja, do povo de Deus, do exército do Senhor reunido, todos na mesma fé, no mesmo espírito, num só propósito, jejum, oração. Satanás irá bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E Paulo diz ainda, no versículo 19 e 20, e também orem por mim, e eu peço também para vocês, orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, ou seja, com ousadia, com coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, se você ama o seu pastor, Francivaldo, você deve orar pelo seu pastor. Porque se você quer ser bem alimentado espiritualmente, o pastor Francivaldo precisa das suas orações, precisa da sabedoria de Deus, precisa da proteção de Deus, do poder dos altos céus, da unção do Espírito Santo, para estar pregando a palavra com ousadia, com intrepidez, para que o diabo não me intimide. E você precisa estar cada dia orando, 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 para que você não tenha medo de pregar o Evangelho, para que você não tenha vergonha de falar de Jesus, para que você tenha ousadia no seu falar. E foi assim que Paulo foi parar na prisão. Ele está dizendo aqui, eu sou embaixador em cadeias. Ou seja, mesmo preso,
a palavra de Deus não permanecia presa, aleluia. A palavra de Deus estava sendo proclamada, porque ali na prisão estava um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, revestido da armadura de Deus. E o diabo não podia impedir Paulo de pregar, nem mesmo amarrado, algemado. Porque aqueles guardas que estavam ali do lado, todos estavam ouvindo a palavra. E do mesmo jeito é hoje. A pandemia não nos impede de pregar o Evangelho. O coronavírus não nos impede de pregar o Evangelho. Nada, nem ninguém nos fará calar a nossa boca. Jamais nós iremos nos calar. Jamais nós iremos deixar de anunciar o santo Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Glória a Deus. Então que você se prepare, meu querido, prepare-se para encarar, para resistir, para lutar, para guerrear contra Satanás e seus demônios, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, não é contra humanos, mas contra os espíritos do mal, é contra os espíritos das trevas, é contra essas hostes malignas nesse mundo espiritual, nas regiões celestiais. E revestidos de Deus, fortalecidos na presença do Senhor, cheios do poder de Deus, revestidos da armadura, nós seremos mais do que vencedores em nome de Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus por esta maravilhosa palavra, por essa palavra que nos fortalece. Glória seja dada ao Senhor. Nós iremos orar, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pedir a Deus sua bênção, sua proteção. Em nome de Jesus, vamos orar. Irmã Rosa Elandra pediu oração por sua mãe, né, que fez a cirurgia. Estou em Teresina. Vamos orar por ela, para que Deus livre ela, né, desse coronavírus, e a sua mãe dessa situação difícil que ela está vivendo lá, cirurgiada, né, em Teresina. Então vamos orar por ela. Vamos orar por toda a igreja do Senhor. Vamos orar pela nossa família, orar pelo nosso estado, pelo nosso país. Pelas pessoas que estão sendo afetadas pelo coronavírus. E principalmente por Satanás. Que muitos estão morrendo sem Cristo. Muitos estão morrendo sem Cristo. E partindo para a eternidade sem Deus. O que é infinitamente pior, meus irmãos. Vamos orar pelos funcionários públicos, por aqueles que não podem deixar de trabalhar, pelos caminhoneiros, pelos médicos, pelos enfermeiros. Vamos orar, né, pelos zeladores, por todos aqueles que estão envolvidos de alguma maneira, indireto ou diretamente, atuando, Senhor. Vamos orar por Picos, né? A irmã Valdeliz Ferraz pede oração pela cidade de Picos. Vamos orar, Manaus também, Ceará. Quantos estados, né, São Paulo e Rio de Janeiro, estão sendo afetados? E o coronavírus já chegou no Piauí. Mas a nossa principal oração deve ser para que as pessoas se voltem para Deus nesse momento. Para que as pessoas creiam em Cristo, se arrependam e sejam revestidas do poder de Deus para lutar contra Satanás e seus demônios, porque essa é a nossa maior batalha. Maior do que a batalha contra o coronavírus, eu garanto para vocês à luz das Escrituras. Então vamos orar em nome de Jesus nesse momento. Ore comigo. Vamos orar. Ó soberano Deus, glória seja dada ao Senhor. Pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão e irmã que esteve conosco até esse momento. Abençoa as suas respectivas famílias, Senhor. Nos livra, Senhor Deus, do caos, dos ataques do inimigo, das setas malignas. Protege-nos, Senhor. Protege a nossa família. Guarda-nos de todo mal. Nos livra das enfermidades. Senhor Deus, abençoa
as nossas cidades, o nosso estado, o nosso Brasil. Fortalece, meu Deus, a fé de cada um. Que nesse tempo haja um grande avivamento no seio da tua igreja. Que os amados irmãos leiam mais a Bíblia, orem mais, se consagrem mais, Senhor. Que suas famílias se alimentem da verdade. Que a cada dia nós possamos nos revestir com o cinturão da verdade, com a couraça da justiça, calçar os pés, nos preparando para o evangelismo da paz, para o evangelho da paz. Abraçar o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus, Senhor. E orar em todo o tempo, Senhor, com toda súplica, com toda oração, por todos os nossos irmãos, pela igreja sofredora, pela igreja perseguida. Em nome de Cristo, Senhor, é que nós oramos, crendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações, crendo que o Senhor, meu Deus, terá misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Meu Deus, o Senhor é um Deus bondoso. Faz essa pandemia cessar, Senhor Deus. Em nome de Jesus, providencia o escape. Meu Deus, muitas e muitas almas, Senhor Deus, estão sendo ceifadas. Estão morrendo sem Cristo, Senhor. Atingidas por esse coronavírus, meu Pai. E o Satanás está batendo palmas com tantas e tantas vidas que estão morrendo sem Cristo, Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. E salva essas almas. Usa-nos para pregar o Evangelho, para não desistirmos jamais, para lutarmos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com a força do Senhor, com a força que vem do Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz para todos. Em nome de Jesus Cristo. E amanhã é domingo, se Deus permitir, estaremos ali, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, a partir das 7 horas da noite. Horário de culto normal, transmitindo mais uma vez a palavra de Deus, entoando ali uns louvores, né, para a glória e louvor do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um que esteve conosco até agora. Abraço para, estou vendo a irmã Ana Paula, né? Pastor Roberto, meu irmão. Graça e paz para vocês. Deus abençoe a Conceição. Deus abençoe a Valdelise, irmão Donato, irmão Zira, a Germana. Viu? Fique na paz de todos vocês. A irmã Helena. Deus abençoe. Deus abençoe em nome de Jesus. Todos vocês que dia após dia estão ouvindo a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho. Que o Senhor fortaleça a fé em um dos seus corações com o seu Espírito Santo. Deus abençoe o pastor Eli Barbosa, a irmã Constância, pastor Eli lá em Parnaíba. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A de Maria, em Goiânia, né? De Maria. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tiago, graças a paz, meu irmão. João Carvalho, todos vocês. É uma alegria, né, a cada dia estarmos juntos.